Fala pessoal, então continuando aqui o nosso curso, né? Vou marcar aqui as coisas que a gente viu na aula passada, sintaxe, a gente viu um pouco sobre o contexto desse, né? E nessa aula a gente vai falar sobre os parâmetros de funções, ok? Esse carinha que foi introduzido aqui no S6, né? Eu estou aqui com os arquivos que a gente iniciou, estava fazendo alguns testes e eu vou agora rodar novamente. Eu tinha parado meu projeto yarn-dev, né? Lembrando que na primeira aula a gente mostrou como configurar esse cara aqui. Se eu clicar com o Ctrl aqui no Windows e clicar aqui em cima, vai abrir o navegador. Cliquei várias vezes. Então, eu vou dividir aqui a tela para a gente acompanhar o que está acontecendo, ok? Com o que nós vamos fazer. Então, nessa aula a gente vai falar sobre os valores default, os valores padrões lá que foram introduzidos no S6, né? Então, primeira coisa, né? Eu vou fazer um teste aqui com vocês e a gente vai ver. Eu vou criar uma função soma, ok? E não vou passar nenhum. Eu vou passar um parâmetro aqui, vou criar um parâmetro e vou retornar esse cara, ok? Então, retornar o x. Então, estou criando aqui uma função que apenas recebe um parâmetro e retorna ele mesmo, ok? Se eu der um console.log nesse cara e eu não passar esse parâmetro aqui, né, chamei de soma, não seria um nome bom, mas o que vai acontecer aqui? Ó? Esse cara aqui, na hora que eu for retornar, ele vai retornar undefined. Por quê? Porque esse cara aqui, por padrão, né, a função ela vai, os parâmetros que não estão setados, eles vão retornar o undefined. Então, essa é a primeira coisa. Para a gente entender como é feito hoje, né, eu vou primeiramente mostrar como é feito e depois eu vou mostrar, aliás, vou primeiro mostrar como era feito antigamente para você definir um valor padrão, né? O que eu poderia fazer antigamente era feito assim. Ainda pode ser usado, porém a gente tem uma forma no S6 bem mais simples. Então vamos lá. Se eu quisesse definir um valor padrão, eu vou criar aqui uma função soma1, sum1, né? E eu vou passar três valores, x, y e z, ok? E vou retorná-los. Como eu estou somando, eu vou somar mais y mais z, ok? Se eu chamar este cara console.log e aqui executar esta função, ok? E eu passar somente o primeiro valor, ele vai dar esse erro aqui. Por quê? Porque esses outros caras, eles não estão sendo passados. Então, se eu passar aqui 2 e 3, aí sim ele vai fazer a soma. Então, o que eu quero aqui? Eu quero definir um valor padrão. Caso eu não passe, né? Ou x ou y, z, ele vai receber um valor padrão. Então, a gente tem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar algumas formas. Então, a primeira forma seria essa. Primeira forma, a antiga, e no final eu vou passar a forma como é feita hoje no S6. Primeira forma, eu poderia pegar esse cara, né, e usar aqui o operador OU, certo? O X, operador OU, caso esse cara for falso, então o valor padrão seria 2. E eu posso fazer a mesma coisa com os outros. No Y. E vamos fazer agora no Z. Então, o que está acontecendo aqui? Códigozinho bem simples. Eu recebo esse valor aqui, né? Caso ele exista, esse cara recebe esse valor. Caso ele não exista, ele vai ser 2, ok? Então, beleza.
eu vou passar só o primeiro parâmetro aqui com 1, ok? Então, o que vai acontecer? Vai dar 5. Por quê? Eu tenho 1, x é 1, então 1. Eu não passei o y, mas o y padrão é 2, então vai ser 1 mais 2. E também não passei o z, e o z padrão é 2, então seria 1 mais 2, que vai ser 5, ok? Então, beleza. Essa forma aqui, ela funciona, né? Ela só causa um problema, né? Na verdade, essa forma aqui, ela não é tão boa pela questão de, caso eu passe, tipo, sei lá, se eu passo 1, 2, 3, ele vai funcionar. Porém, se eu passo aqui um valor 0, esse cara, ele vai dar um cálculo errado. Então, assim, o que deveria ter acontecido aqui, né? Eu passei 0 para esse cara, e 0 para esse cara e para esse cara. Então, como o 0 é um número, né, ele deveria setar aqui. Mas o que acontece? Quando eu passo 0, ele vai entender isso como um false, e não, né, como se fosse um booleano, né, na verdade, como um booleano. Ele entende isso como false. Como ele entende como false, e aqui, né, através do operador aqui, ou, ele vai testar. O operador, no ou, ele funciona da seguinte forma. Se esse cara for verdade, ele vem para cá. Se esse cara for true. Porém, como eu estou passando um false, um 0, então, ele, em vez de setar esse cara para o x, ele vai lá e seta o 2, porque ele diz, esse cara é falso, e seta o 2, ok? Então, essa forma aqui, ela funciona para números maiores do que 0, porém, a gente vai ter esse problema se a gente colocar o 0, né? Então, essa é a primeira forma. Eu vou só comentar aqui para ele não printar mais, certo? Ok, beleza. Vamos fazer aqui, segunda forma. Eu poderia criar uma função, agora são 2, né? Vai receber os mesmos parâmetros, então, para ficar rápido, eu vou copiar aqui, tanto os parâmetros como o retorno vai ser o mesmo, certo? Só que agora, nesse caso, eu vou testar o seguinte, se o x foi estritamente igual a undefined, né? Como se esse cara, quando não tem valor, ele é um undefined, então se esse cara é igual a undefined, então eu seto um valor para ele. Então, vamos lá, x2, ok? E isso eu vou fazer a mesma coisa para os outros, ok? Y e Z. Então vamos fazer aqui o mesmo teste. Agora eu vou dar um console no soma 2. É isso. E eu vou passar os valores 0. Ok? Então, mesma coisa. Agora sim, ele vai pegar, tipo, recebeu o 0, né? Como o 0 é um número aqui, e ele não é igual a indefined, então ele vai setar, somar 0 com 0 com 0. Então, se eu passar aqui, sei lá, um 2, ficou 20, né? Então, o que está acontecendo? Primeiro parâmetro, 0, segundo, 2, terceiro, 0. Então, 0 mais 2 mais 0 dá 2. Então, está funcionando corretamente. Se eu não passar um desses caras, então, bora ver o que vai acontecer. Vai dar 4. Por quê? Aqui é 0, 2 que eu passei, e aqui 4. Então, esse cara aqui está funcionando assim do jeito que a gente quer, e ele é uma opção melhor do que essa. Porque se eu colocar aqui 0, ele vai entender que realmente isso é um 0 e não um boolean, né? Então, beleza. Isso é uma opção. Temos mais uma opção aqui. Isso para fazer a mesma coisa, ok? Então, eu vou dar mais uma opção que você poderia usar aqui.
soma 3, né? E para agilizar, fazer a mesma coisa, copiar os parâmetros, copiar o retorno, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Uma outra opção, né, de se fazer isso é eu usar, eu usar um outro tipo de condição, no qual eu pego esse valor, né? E agora eu verifico se ele é diferente do undefined. Se ele for, ok? Eu estou usando aqui o operador ternário, né? Se ele for, ele vai receber o valor de x. Se esse cara ele for diferente do undefined, ele recebe o valor de x. Se ele for undefined, ele vai receber o valor padrão. Entendeu? Então, a mesma coisa com os outros carinhas. E z. Então, esse cara aqui é um y, esse cara aqui é um z. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse caso aqui eu verifiquei se ele era undefined e eu setava um valor padrão para os casos que são undefined. Agora eu estou verificando se ele não é undefined. Então, se ele não é undefined, ele vai receber o valor que eu estou passando. E se ele for, ele vai receber o valor padrão, que no caso aqui, para esse cara, é 2. Né? Eu estou botando 2, mas pode ser o valor padrão que você desejar. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui, certo? E eu não estou passando aqui o valor padrão, mas ele está retornando 4. Né? Então, eu estou passando o primeiro, ou seja, 0, o segundo, 2, e o terceiro eu não estou passando, então esse cara é undefined. Então, eu vejo aqui, se ele não for undefined, eu pego o valor e seto. Porém, no Z, como ele é undefined, ele vai pegar o 2. Então, ele está fazendo corretamente. Só a título de teste, eu vou passar aqui o 0, certo? E 0. E ele vai retornar 0, ok? Essa é mais uma possibilidade. Então, vamos lá. A próxima coisa que você pode fazer, que funcionaria do mesmo jeito, você poderia fazer uma. Eu estou fazendo agora uma soma 4, ok? E fazer o mesmo, copiar. A gente não perder tempo. Então, ok. O que eu poderia fazer? Eu posso verificar, né, se o, o, o item 1 do arguments, então esse carinha aqui é o carinha que você consegue pegar os argumentos que foram passados aqui. Então, ele é um array, então seria 0, 1, 2. Então, se o item 0 que está no arguments, né, existe, então ele recebe esse cara. Se não, ele vai receber o valor padrão. No caso 2. Né? Então, beleza. Mais uma forma de se fazer a mesma coisa. E se eu for aqui, eu vou só renomear estes caras, certo? Se você estiver usando o VS Code, né, só dá Ctrl dele e pega o próximo item. Então, eu posso trocar os dois de uma vez. Ok? Fazendo os mesmos testes. Se eu passo só 0, ele vai me dar 0. Se eu passo, sei lá, 5, 2, 3, ele vai estar fazendo isso. Se eu tiro o último valor e o segundo, passo só 1. O que ele vai fazer? 5 é o primeiro, o x. Então ele verifica se, opa, eu só errei aqui, porque seria 1, ok? E 2. Como cada item aqui é como se fosse um array, então, beleza. Inclusive, eu vou até mudar esse cara aqui só para a gente ver se há algum problema. Ok. Tranquilo.
Pronto, pessoal, eu dei uma paradinha para ver aqui, estava ocorrendo um erro, mas era falta de atenção minha. Então, o que foi que aconteceu? Eu estava dando o console log aqui no cara errado. Então, como eu estou mostrando para vocês o 4, tem que dar o console no 4, né? E, lembrando, esses caras aqui são, o arguments, ele é como um array, então eu estou verificando se o item 0, né, tem alguma coisa, tem o x. Se tiver alguma coisa, eu pego o x e boto nele. Se não, eu pego o valor default. Então, aí sim, agora vai funcionar da mesma forma. Se o item 2, né, que é o item 1, o item 0, o 1 e o 2, como são 3 argumentos, começando do 0, 0, 1 e 2. E o que eu estou fazendo aqui? O valor padrão para o x, para o primeiro elemento, é se o primeiro elemento tem argumentos, ok? E tem alguma coisa nele, o x vai ser isso que vem nele. Se não, ele vai ser o valor padrão. Então, beleza. Fazendo os mesmos testes, se eu rodar aqui o 4, ok? E passar esses parâmetros, então eu vou ter aqui 4 mais 3 mais 8, né? 4 mais 3 vai dar 7. 7 mais 8 vai dar 15. Então, aqui está dando o valor certo. Se eu passar, sei lá, se eu não passar o último parâmetro, então, aqui está dando 14. 4 mais 8, 12. E o último parâmetro, como valor default, é 2. Eu vou deixar como os outros, valor padrão 2. Se eu não passo nada, ele vai pegar os parâmetros default, então vai ser 6. 2, 2, 2. Né? E se eu passo 0 aqui, 0 no primeiro, ele vai dar 4, 0 no segundo. Ele vai somar 0 mais 2, que é o padrão. E se eu passo tudo 0, vai ser 0. Então, mais uma forma de deixar valores padrões, ok? Então, fora essa, nós temos mais outra. Então, eu vou copiar aqui para agilizar, para a gente não perder muito tempo. Então, aqui é a função, essa é a soma 5, ok? E eu tiro essa parte, mostrando aqui possibilidades. Outra possibilidade seria, eu tenho um valor padrão para o x, eu verifico se esse cara is not a number. Então, se x não for um número, então eu coloco o valor padrão. Se não, opa, aqui o ternário é assim, né? Eu coloco o valor. Se não, coloco o x, ok? Então, aqui, se esse cara que eu estou passando, ele não é um número, né? O que faz até mais sentido, pelo fato disso aqui ser uma soma, então eu tenho essa possibilidade também de verificar se esse cara não é um número. Se ele não for um número, então eu seto um valor padrão, um número. Caso ele seja um número, eu seto o valor que eu estou passando. Então, a mesma coisa para o y, né? E também para o z, ok? Então, mesmo caso, se eu fizer os mesmos testes, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, posso passar o valor padrão, agora eu vou chamar o 5, não cometer o mesmo erro. Então, se eu passar 0, 0, 0, dá tá 0. Se eu não passo os dois últimos, ele vai dar 4. Se eu passo o outro como 0, ele vai dar 2. E aqui, sei lá, agora se eu passo somente o número 5, setando um valor para x, né? Então, ele vai pegar aqui 5x, valor padrão do y é 2, 2. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar 9. Se eu passo, sei lá, os três valores, passar 5, 5, 5, 5, 5, ele vai dar 15. Ok? Então, os valores padrões estão caso eu não passe nada. E também, se eu não passar nada, vai dar 6, porque eu tenho valores padrões de 2 para cada. Então, beleza. Isso aqui é mais uma possibilidade, né? Então, aqui, a última, antes da gente falar da oficial, que é do nosso S6, a gente tinha essa opção aqui também no S5, né? Qual é a opção do S5? No S5 eu poderia fazer assim, ó, x igual a x, e eu boto este símbolo, que eu não lembro o nome, e boto 2, ok? Então,
posso fazer a mesma coisa com o Y. E também a mesma coisa com o Z. Então, beleza. Vamos fazer os mesmos testes. Esse cara se chama 6. Ok. E nós temos essa outra possibilidade. Se eu não passo nada, ele vai pegar os padrões. Se eu passo 0 no primeiro, ele é para dar 4. Se eu der 0, 0 no segundo, ele dá 2. Então, ele está funcionando do jeito que a gente espera. Tudo 0, ele vai dar 0. Ok. Passo 5 para cada, ele vai dar 15 e vai somar. Então, esse cara está funcionando. Então, beleza. Esse carinha aqui, ele é da ES5, que é uma especificação que é antes dessa que a gente está vendo. Então, tudo isso aqui, né, foi para mostrar mais possibilidades, né, para vocês. Então, a gente tem várias possibilidades de fazer isso, ou que anteriormente, nesse caso, eram necessárias, porém hoje a gente tem uma sintaxe bem mais simples. Então aqui no S6, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: function soma 7, vou criar, copiar aqui os valores novamente e copiar o retorno. Ok? A gente pode simplesmente dar os valores padrões desta forma. Eu atribuo esse valor para cada um desses itens. 2 e 2. Se a gente fizer os mesmos testes, ok? Então a gente vai ter esse seguinte caso. Estou passando aqui, estou no soma 5, mas eu quero soma 7. Ok? Então vamos lá. Olha, 5, 5, 5. Se eu não passar esse cara aqui, ele vai pegar o 5 do primeiro e somar com 2 e 2. Então vai dar 9. Se eu passar 1, para dar 5. Então está funcionando normalmente. Se eu não passo, aí ele vai somar os valores padrões. Se eu passo 0, 0,0, também vai reconhecer como 0. Então, se você for comparar essa sintaxe com a sintaxe mais antiga, né, que na verdade não seriam parte da sintaxe, mas seriam formas de você resolver esse problema. Então, se você for comparar, essa sintaxe atual ela é bem mais simples. Então, assim, referente a parâmetros de default, né, eu coloquei mais algumas coisas aqui para vocês verem, possibilidades, mas esse cara é bem simples. A linguagem, a sintaxe atual é essa. Você atribui um valor a cada parâmetro. Isso você não conseguia fazer antes. Então, beleza, pessoal. Sobre este assunto, é isso. A gente vai seguir as nossas aulas, né? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, podem mandar mensagem, comentários no post, que a gente vai mudando, vai agilizando. Como eu ainda estou... Tipo, esse é um dos primeiros conteúdos do canal, então ainda estou me acostumando a gravar e também me acostumando a como expor melhor os conteúdos. Então, preciso da ajuda de vocês. Beleza, vou marcar esse cara, né? Próxima aula a gente vai falar sobre desestruturação. Valeu, pessoal!